Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Acelera Export. Você que nos acompanha, meu muito obrigado. Você sabe, eu sou o trader e professor Carlos Moura e esse canal é um canal que busca fomentar a cultura do comércio exterior. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso podcast dois super convidados que eu vou apresentar logo. E o tema, pessoal, é esse: o uso da inteligência artificial para promover, os negócios internacionais, os eventos internacionais, tá certo? Então, sem perder tempo, vou começar apresentando aqui a Cibele, da Hotmart. Cibele, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, é uma alegria. Queria que você começasse aí se apresentando, para os nossos seguidores do podcast Acelera Export. Muito obrigada, Carlos. Um prazer também estarmos aqui hoje. Eu sou a Cibele Pugliese, da Hotmart em Brasil. Nós trabalhamos há mais de 20 anos com eventos B2B internacionais, pesquisas de mercado, toda a parte de comunicação digital. E desde o ano passado, mais recentemente, também estamos trabalhando com as estratégias de inteligência artificial para a busca de contatos, busca de leads internacionais. Então, desde a pandemia, a gente teve esse impacto muito grande na vida dos negócios, principalmente quando você precisava se comunicar, com os estrangeiros. Já era difícil, já era complicado ter que ligar no telefone fixo das empresas no exterior para conversar com as pessoas, ter os contatos. Na pandemia foi mais difícil ainda, porque nem o telefone fixo mais a gente tinha condição. E aí depois a gente teve a época pós-pandemia, em que as pessoas... E aí veio muito mais forte a questão da lei de proteção de dados, e as pessoas ficaram muito mais receosas em responder mensagens no WhatsApp, no LinkedIn, atender telefone. Então, assim, comigo mesmo, aconteceu de uma ligação e aí você atende ao bandido. Ou é o bandido, ou é a ligação programada, automatizada de vender telefone, Alguma coisa assim. Então, assim, a comunicação hoje, não só dentro do Brasil, mas principalmente nos negócios internacionais, realmente assim, ficou muito mais difícil. Então, os desafios que a gente tem na área de eventos, principalmente na área de eventos internacional, é como falar com as pessoas, e como impactar as pessoas numa campanha, numa comunicação, quando você tem um convite para fazer ou uma pesquisa de mercado para responder e etc. Então, isso está cada vez mais difícil. É um grande desafio, né, Cibele? É um grande desafio. E hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, que são muitas, você vê aí no mercado hoje o pessoal falando demais disso, Então, todo mundo se tornou expert em inteligência artificial. Então, sim, você tem bastante opções de ferramentas, mas cada uma tem uma limitação muito grande. Então, uma coisa é você contratar uma ferramenta para um determinado objetivo, porém, você não tem necessariamente todo o universo de exploração de buscas em uma única ferramenta, E aí foi quando eu conheci o meu parceiro aqui, o Henrico, da Belgos, que ele também vai se apresentar. Vamos direto no Henrico, porque, pessoal, muita gente fala hoje no mercado sobre IA, mas o ideal é que você escute quem realmente é qualificado. E o Henrico, ele vai se apresentar para vocês, vai falar um pouquinho. Ele realmente é um especialista e professor de inteligência artificial aplicada nesse contexto. Então, Henrico, queria te começar agradecendo a tua generosidade, ceder teu tempo para os nossos seguidores aqui. Nós já estamos falando, Henrico, no nosso podcast, para mais de 13 mil seguidores, estamos chegando a 14 mil, que é um número bastante relevante quando a gente fala de comércio internacional. Então, se apresenta e muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado também, Cibele, pela participação aqui junto. Bom, eu sou o Henrico, à frente da Belgos IA. Nós somos uma empresa especializada nos projetos de inteligência artificial. Então, a partir do momento em que o executivo ou as áreas das empresas entendem onde poderia ser aplicado a IA, normalmente eles nos consultam para a gente ver primeiro se é possível, se realmente é possível gerar um retorno de investimento, de tempo, de dinheiro aplicado aos projetos de IA e principalmente para a otimização de processos como um todo.
o objetivo final sempre acaba sendo geração de receita. Então, como é que a gente pode gerar mais receita, gerar mais leads, gerar mais clientes ou associados ou visitantes dentro do seu evento, enfim. Independente da estratégia, hoje a nossa especialização é entender o objetivo que você tem, te dizer se é possível e se faz sentido fazer aquilo, né? Acho que para aterrissar, o principal do que a gente faz é entender se a inteligência artificial vai ser usada para sua empresa como perfumaria, para você dizer que está executando algo com IA, ou se ela é algo que vai impactar de fato e se você vai conseguir deixar isso como legado, né? A principal questão é se a gente consegue hoje utilizar algum trabalho ou um modelo de IA, de fato, a ter um resultado naquele momento, ou se em pouco tempo aquilo vai mudar e esse processo que você fez já vai ser mudado ou já vai ser perdido. Então, para tudo isso, a gente precisa entender o que faz sentido para a sua empresa. Não é só sobre vender e fazer projeto de IA. É sobre entender o que faz sentido. E deixa eu te fazer uma pergunta. Esse assunto é um assunto muito novo. Como você desenvolveu tua carreira? Conta um pouco da tua trajetória e como você adquiriu esse conhecimento, esse know-how na inteligência artificial. Claro, eu sou formado em marketing, né? E comecei a minha carreira na indústria de bens de consumo. Então, trabalhei um tempo na P&G. E aí não era o que eu gostaria, não era o que eu realmente queria para o meu futuro. E aí tive a oportunidade de migrar para uma empresa francesa de tecnologia. E aí entrei nessa empresa como assistente, fui progredindo dentro da carreira de marketing. Mas o nosso desafio nessa empresa especificamente era de conversar com o tomador de decisão. Então, o produto mais barato tinha um valor altíssimo em reais, né? Então, passava da casa de 10 mil euros, por exemplo, e esse valor em reais era muito expressivo. Então, eu sempre precisei conversar com o tomador de decisão dentro das empresas, dentro dos nossos targets. E a gente sabe que o marketing ele acaba sendo uma ponte entre a empresa e vendas, né? Entre a empresa, o cliente e as vendas. Então, a questão de inteligência artificial, a gente trabalha com isso desde 2017. Então, já são 8 anos antes da IA generativa ficar tão popular, né? E a gente, desde então, vem entendido... todo o processo que a gente desenvolve hoje foi pensado para atender essa empresa multinacional, a nível Brasil, a nível América Latina. A gente externou esse produto e hoje trabalha com mais de 70 clientes aí a nível Brasil, rodando processos específicos de IA. Na sua empresa? Na minha empresa, na Belgos. Inclusive, vamos deixar, pessoal, os contatos, tanto da Hotmart, tá? Aqui no nosso campo de comentários desse vídeo, e também Belgos, né? A Belgos é especialista em IA, para que, se vocês quiserem interagir, tá? Vocês vão poder ter essa possibilidade. E uma coisa interessante, pessoal, vocês que estão acompanhando hoje esse episódio, vamos fazer aqui um passeio pelo como era, como é e os próximos passos, o futuro. E aí, ninguém melhor, a Cibele, apesar de ser muito jovem, tem uma experiência de 20 anos com o fomento do comércio exterior, com eventos. Ela trabalhou muito com projetos, né, Cibele, na Apex. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui para os nossos seguidores como era o trabalho de fomentar os eventos há 20 anos atrás e hoje, depois o Henrico vai falar como pode ser, né? Qual que é os novos desafios? Você pode contar um pouco aí dessa tua trajetória? Um prazer. Bom, a gente tem a experiência realmente aí de mais de 20 anos, né? Em marketing internacional e nos eventos internacionais. Sim, bastante trabalhos aí com fomento às exportações brasileiras através dos projetos das entidades setoriais com a Apex Brasil, né? Que é a agência do governo que faz os incentivos, né? Então, ela faz, para quem não conhece, né, nunca ouviu falar, a Apex Brasil é uma agência do governo e ela faz acordos de contratos bianuais com entidades setoriais. Então, sempre para promover o fomento às exportações. Então, sim, nós trabalhamos aí durante muitos anos, né, em diversos setores diferentes, fomentando as exportações através dos eventos, né, internacionais, mas sempre contando com a estrutura da organizadora, né? Então, assim... Como funcionava? Como que era? Era no telefone? Como que vocês faziam no passado para fazer esse trabalho? Que ainda hoje é feito, né, Cibele? Sim, sim. Participando de uma feira grande, né? Você sempre tinha que contar com a organizadora. Então, a organizadora que estava lá vendendo o espaço do stand e você estava lá achando que ia para a feira para promover os negócios e tal...
Então, você ficava à mercê somente daquela ação. Muitas outras empresas também já tinham uma visão mais avançada, também já tinham sua própria equipe, montando listas, começando a telefonar, né? Mas assim, vou fazer o evento na Alemanha, e a Alemanha é apenas a Frankfurt é a cidade onde acontece o evento, mas os convidados, os visitantes ali são do mundo inteiro. E aí? Né? Então, assim, como é que eu faço para arregimentar, captar esses compradores que vão estar circulando lá em mais de 10 AMBs, né? Dentro de um espaço muito grande, de vários andares. Então, isso, sim, era uma dificuldade muito grande, e eu vejo que ainda é. Né? Então, assim, as pessoas que ainda não têm essa visão e estão pensando assim que a inteligência artificial ela serve só para fazer o robozinho, né? Andar na feira ou falar, imitar a pessoa falando e tal. Não, a gente está falando aqui de um trabalho que hoje, assim, eu vejo que não tem mais como você caminhar, né, com eventos de sucesso, eventos B2B, seja uma rodada de negócio, seja uma participação numa feira, sem você contar com a ferramenta, né, a habilidade que as ferramentas de inteligência artificial elas trazem hoje. Então, é muito diferente, né? E ainda mais, assim, pensando na parte de vendas também. Então, quando você fala assim, nós aqui consumidores, né, nós mudamos totalmente a nossa maneira de comprar. Né? Então, é a gente que vai lá na rede social, ou no Google, ou no Marketplace, olha, eu preciso comprar tal coisa. Ou você é impactado por uma propaganda, né, na rede social, fala, gostei disso aqui, quero comprar para mim, porque tem a ver com o meu perfil e tal. E hoje, na equipe de vendas, a gente está falando a mesma coisa. Então, assim, por que eu vou estar numa feira, numa exposição? Porque eu preciso vender. E a minha equipe de vendas, ela tem que estar preparada para atender. E não mais como era antigamente. A equipe de vendas tem que ir lá, fechar a meta, tem que sair vendendo e tal, não sei o quê. Que nem desesperados, né? Quando chegar o dia 30, o cara está lá desesperado para correr atrás de novas vendas. E hoje isso mudou completamente. Então, se você não existe na internet da maneira adequada, né, se catalogando, se preparando no como você tem que estar na internet, né, no mundo da web, você é um player fora do jogo. A prospecção é muito difícil, né? Eu falo desse assunto com muita assim, tranquilidade, inclusive com esperança. Quero muito ouvir as soluções, né, do Henrico, tecnicamente, porque eu, apesar de estar no comércio exterior há muito tempo, o desafio, cada vez que você acorda para um dia, é o mesmo. Prospectar, chegar aonde o cliente tem a necessidade. E eu percebo até com o que a Sibeli falou, Henrico, passando a bola para você explicar, né, como faz isso, é que depois da pandemia tudo mudou, está mais difícil. Por quê? Primeiro, as pessoas não querem comprar aquilo que o outro quer vender. Inclusive, incomoda muito quando alguém liga, receber um telefone que você não está esperando é muito chato. Até um e-mail. Agora, quando você recebe aquilo que você procura, aí é muito legal. Então, prospectar. E depois da pandemia, né, você não tem mais o PABX das empresas, né, aquela central telefônica. Sim. Que você ligava, falava com a telefonista e chegava nas pessoas. Hoje não. Então, você tem que chegar nos leads, né, nos clientes, nos interessados, de forma digital. E aí, eu queria que você falasse, né, com a IA, como que faz isso, né? O que realmente traz de novo, como que é esse processo para o pessoal entender essa nova mecânica e ver que não é só uma coisa de, uau, isso é uma coisa mais para inglês ver. Não, na prática isso funciona, né? Claro. Acho que antes da gente entrar nisso, eu queria fazer uma analogia. Pode fazer. Eu acho que a inteligência artificial ela acaba sendo como um carro novo, uma nova ferramenta. Né? Então a gente pode aumentar a potência, os carros elétricos estão aí, a gente pode aumentar todos os números com relação a isso, mas a gente ainda precisa de um piloto para guiar esse veículo, essa ferramenta. Né? E a inteligência artificial acaba sendo a mesma coisa. A gente hoje vê várias ferramentas de mercado, grande parte delas, inclusive o ChatGPT,
99% das pessoas nem sabe como utilizar todo o potencial dele, e isso se aplica para outras ferramentas também, né? Quando a gente está falando aí da passagem dos anos 2000 em diante, o conceito de cultura de dados dentro das empresas começou a ser muito mais visto e valorizado, e houveram investimentos nisso. O objetivo primário e final disso é o que a gente chama de data literacy, né? Ou seja, a fluência em dados da cultura da empresa, não só a estrutura a nível ferramentas, mas os funcionários que usam essas ferramentas. Então, todo mundo precisava entender um pouquinho de dados. As métricas de um setor que impactam em outras, marketing principalmente conectado a vendas que acabam andando de mãos dadas, né? E hoje a gente já tem evoluído esse conceito para o que a gente chama de AI literacy, ou seja, a fluência e inteligência artificial que essas pessoas têm, né? Isso parte desde PMEs, né, SMBs, então pequenos e médios negócios, até grandes negócios. Então, todo mundo hoje precisa ter o mínimo de fluência em inteligência artificial, no sentido de saber como... Não digo como programar, porque até essa parte vai ser substituída em algum momento. Mas eu digo o que você pede, o quanto você consegue extrair disso, né? Então, considerando isso, a gente tem hoje entendido o poder de uma ferramenta que nós podemos criar dentro das empresas, né? Seja ela uma ferramenta de mercado, que a empresa vai utilizar uma ferramenta nossa, como um SaaS ou algo do tipo, ou seja, uma ferramenta feita sob medida para o cliente. De maneira geral, ambas precisam ser pilotadas de alguma forma. Então, eu preciso entender primeiro como é que eu simplifico isso ao máximo para que as empresas consigam utilizar e ter o acesso de toda a potência que isso tem, né? Senão, legal. Eu posso criar, às vezes, um avião que não vai ser pilotado, então ele nunca vai decolar. Então, o que a gente precisa entender, antes de tudo, é como é que eu faço um avião para você, digamos assim, que de fato, você vai conseguir pilotar e vai conseguir decolar. Porque se você sempre utilizar ele em solo, o propósito não vai ser cumprido. E a gente tem visto muito isso com o IA. Então, ferramentas magníficas e poderosas e que não sabem ser pilotadas no geral. Então, e é tudo muito novo, né? As pessoas não têm essa noção. Exatamente. Que ferramenta usar, o que fazer, E na hora que você roda o carrossel do Instagram, assim, aparece trocentas mil pessoas falando, né? Agora você tem que fazer o curso aqui, não sei o quê. Não, esse aqui já não serve mais. Esse aqui é muito melhor. Então, isso é uma confusão danada. É muito bem colocado pela Cibele. Eu queria até fazer uma pergunta para você, né? Como quem nos assiste, certo? De repente é uma empresa que está querendo fazer um evento, fazer uma promoção grande. E quais os critérios para contratar uma empresa que faz esse trabalho de promoção usando IA e outras ferramentas digitais? Quais são os critérios, avaliando isso dentro do contexto das leis, né? A LGPD e todo esse novo contexto? Como que você pode ajudar o nosso pessoal aí a saber o que critérios devem ser usados para contratar uma empresa? Bom, primeiramente, a primeira coisa que tem que se analisar foi o que o Henrique falou aqui, né? O que é o principal objetivo da pessoa? Porque você tem diversas situações em que não há uma necessidade de buscar novos leads. Então, por exemplo, conversei essa semana passada com uma entidade setorial que, os meus associados aqui, minha estratégia não é aumentar associados. Eu tenho que qualificar esses que eu já tenho porque eu trabalho com esses, né? Nesse caso, então, não se aplica, tá? Agora, quando você tem um objetivo de alcançar muitos leads, muitos contatos novos e que você tem aquele curto prazo de tempo para um determinado evento ou para fazer um estudo de mercado, você quer número X de respostas daquele perfil de público. Então, o que é isso? É dentro de uma probabilidade estatística, dentro de um pequeno prazo de tempo que normalmente a gente tem, né, para fazer as coisas, você tem que atingir para conversar com muitas pessoas. Então, aí, nesse caso, sim, é aplicável e é o que a gente recomenda. Então, se aplica na grande maioria dos eventos, feiras, eu preciso trazer visitante, numa rodada de negócio, eu preciso atingir um universo de 1.000 compradores para convidar 200, né? Então, você tem alguns parâmetros aí. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que a empresa ou a entidade ou a organizadora do evento já tem dentro de casa? Então, aí a gente precisa ver quais ferramentas ela já tem, se a gente consegue otimizar um projeto, um trabalho com as ferramentas que ela já tem, ou se ela não tem, né? E ela precisa contratar isso e a gente entrega um trabalho prontinho. Então, ela não precisa necessariamente ela ter as ferramentas, ela pode contratar o serviço, né? Que é o que a gente vem
falando, porque como é muito técnico, é muito profundo, é muita novidade. Então, principalmente quando você fala com entidades setoriais, câmaras de comércio, né, consulados, que é onde a gente está falando do internacional, né, os consulados querendo promover as importações aqui, né, as entidades setoriais que têm projetos de exportação querendo promover as exportações. Então, você está sempre precisando de números, né, de estatísticas. Então, é por isso que a gente vê que se encaixa muito bem. Agora, a primeira coisa, entender a estrutura, entender como que o projeto. É um projeto a curto prazo, porque é um evento pontual, ou não, eu quero fazer uma gestão de dados, né, da minha entidade ou do meu setor, mês a mês, que é o que a gente entende que é uma coisa muito mais de custo-benefício melhor. Por quê? Porque quando você faz uma coisa pontual, né, é aquilo, os dados eles nunca vão durar para sempre. Né? Você tem que estar o tempo todo tendo uma gestão, né, de gerenciamento, um gerenciamento de dados constante. Então, depende muito da estratégia de cada um. E o que a gente recomenda sempre, para quem não tem o conhecimento técnico, o domínio técnico sobre o assunto, é contratar o serviço completo. Né? Então, eu tenho um foco, né? Agora a gente vai falar aqui, vou fazer um spoiler aqui, né? No final a gente vai falar de um evento que a gente tem aí agora em agosto, né, no AMB. A Home Show, pessoal, fique ligado que no final vocês vão estar sendo convidados e vão entender um pouco desse evento, que é a Home Show, uma feira voltada a produtos eletrônicos e outras questões, e como a IA vai ser usada, né, para fomentar essa feira, que é de um expositor chinês. Né? Isso, né, na verdade, uma promotora. A promotora da feira, ela é de um grupo lá de Singapura e da China. E então estão aqui na 6ª edição, né, da feira. E sim, realmente nós vamos fazer um case, né? Um case utilizando a Home Show. E o Henrico aqui, que está aqui, ele vai desafiar aqui, né, o pessoal que está assistindo para acompanhar, né? Para acompanhar esse nosso convite lá para a feira. E ele vai fazer uma palestra. Opa, isso é interessante. Né? Ele vai fazer uma palestra sobre IA, justamente sobre isso, como captar leads, né, estrangeiros, como se posicionar, né, no mercado internacional, captando leads, respeitando a lei de proteção de dados e tudo mais. Então, a gente vai ter essa palestra lá em agosto. Sensacional. Qual é a data? Vamos passar para qual vai ser a data da palestra? Então, o evento ele é de 11 a 13 de agosto, né, no AMB, mas a data ainda da programação do fórum, a gente ainda não tem a grade pronta. Mas assim que a gente tiver, a gente vai passar aí para o pessoal aí do canal saber. Legal, legal. E, sem dúvida, o pessoal deve estar até ansioso, quem está assistindo o nosso vídeo. Poxa, é um assunto tão complexo que um vídeo só não vai jamais esgotar. Então, pessoal, vamos voltar falando sobre IA com o Henrique, com a Cibele, em outros momentos, sem dúvida, fiquem tranquilos. Agora, eu queria, Henrique, que você, assim, de uma forma resumida, para quem é leigo, certo? Como funciona, tá certo? Esse processo da IA para fomentar um evento, porque quem disser que não precisa atrair convidados é porque já ganhou o dinheiro daquele evento de alguém. Agora, se precisar dar resultado, e eu vivo no mundo do resultado, eu preciso dar resultado, como funciona? E uma coisa interessante também é explicar, hoje a gente tem várias IAs, tem o ChatGPT e uma que eu uso bastante que é o DeepSeek. Fala um pouquinho aí como usar e quais as diferenças para o pessoal entender um pouco desse contexto. Claro. Bom, deixa eu pensar como que eu vou ser sucinto para organizar tudo. Quando a gente vai conversar com um cliente sobre inteligência artificial, ou até amigos, né, quando a gente vai fazer alguma indicação a nível mercado, a gente tenta entender se a IA vai ser usada para corrigir um problema passado, né, ou que seria talvez uma análise... enfim, fazer uma análise de regressão, ou se é para aproveitar alguma oportunidade futura. E às vezes é para corrigir um problema passado de maneira a aproveitar uma oportunidade futura, né? Então, o que a gente tem visto? As ferramentas prontas de mercado, então quando a gente te oferece algo a nível assinatura ou a nível ferramenta pronta... O que você chama de ferramenta pronta? Seria o ChatGPT? O ChatGPT Não, o ChatGPT é um exemplo, mas ele é baseado em IA generativa, então você pode fazer múltiplas coisas, isso é positivo.
Mas, por exemplo, você tem ferramentas hoje a nível global, na qual você consegue buscar leads, por exemplo. O próprio LinkedIn Sales Navigator, acho que um dos maiores do mundo hoje chama Apollo.io. Então, você consegue entrar lá e fazer a busca por leads com filtros pré-determinados. Isso é bom, mas você vai até determinado ponto dentro do que a ferramenta te oferece. Então, isso não é algo feito sob medida para o objetivo do cliente. Aquilo ali é uma ferramenta que você pode se utilizar e o cliente precisa se adequar ao que a ferramenta oferece. A gente começou a atender tantos clientes e a gente viu que a necessidade deles era parecida, mas a necessidade de apesar de ser parecida, ela tem algumas distinções. Então, a gente hoje gosta de atender cliente por cliente num formato a gente chama de risco dividido. Então, eu já vou explicar isso. A gente normalmente faz um piloto para entrega de resultado, porque no Brasil a gente parte do pressuposto de que eu preciso te entregar o resultado antes de você confiar em mim, diferente de outros lugares do mundo, né? Então, considerando isso, a gente costuma receber metade do valor do projeto, independente de qual seja, para iniciar, e a outra metade a gente recebe só no final, de acordo com os KPIs e o atingimento de metas que a gente estabeleceu. Então, esse é um diferencial hoje. Mas como é que funciona a IA, né? Quando a gente fala sobre personalização, não só personalização a nível comunicação, mas personalização para fazer o que a sua empresa ou que a empresa da audiência precisa, a gente entende que são vários pontos do negócio em que eu tenho que tocar. Né? Não só nós, mas a comunidade internacional começou a entender que eu preciso adressar vários pontos do seu negócio, a gente tem oportunidades múltiplas em várias áreas. E aí o conceito que tem sido mais aplicado para conseguir entregar a necessidade dessas múltiplas áreas é o de agentes de IA. Então é a criação de agentes que vão executar funções e tarefas específicas. O próprio GPT hoje tem essa função, outras IAs também têm essa função de criação de agente, mas quando você faz isso dentro de uma empresa, seja a nossa, a Belgos ou outra, você tem a possibilidade de aprofundar muito mais na tarefa que você precisa que ele execute. Então hoje a gente tem trabalhos tanto a nível logístico, administrativo, financeiro, jurídico, projetos múltiplos entendendo a necessidade do cliente. Com relação à parte de comércio internacional e promoção de eventos, o formato que a gente enxergou, ele está resumido em 3 agentes. Tá? Vamos aterrissando um pouco nos agentes. Então, nós criamos uma entidade mãe, um cérebro de IA. Tá? Todo o cérebro de IA hoje no mundo vai usar um motor, um modelo. Então, a gente chama isso de LLM. Modelo Grande de Linguagem, Large Language Model. Por que nós temos que usar uma LLM no geral de mercado? Porque é o que vai reduzir custo para o cliente, é o que vai trazer velocidade e celeridade para o processo. Posso criar uma LLM própria do cliente? Ou seja, eu vou te criar um motor do zero, né, montando todas as peças nós mesmos? Sim, mas é como se fosse uma engenharia. Eu teria que ter a manufatura de todas as peças individualmente e montar esse motor. É um custo muito alto e um tempo elevado. Quando eu já uso um motor pronto, eu estou usando um cérebro, um QI, uma capacidade intelectual da IA que já está disponível. Então, as próprias empresas hoje já nos disponibilizam isso. O GPT tem os seus modelos por trás, o DeepSeek também oferece uma versão que você consegue moldar como você quer. Você tem o Gemini do Google, você tem o Llama do Meta, você tem uma que popularmente chama Qwen, QWEN, que é do grupo Ali, da China. Você tem diversas, todas elas têm a característica em comum de serem motores, serem modelos. Né? Quais as diferenças de uma para outra? No geral, a quantidade de processamento que é possível e quantidade de redes neurais, digamos assim, que ela consegue conectar. Hoje a gente já está no número de bilhões de redes neurais, então algumas já têm acesso a mais informação do que as outras, mas todas acabam estando dentro de um gap ali entre 8 e 60 bilhões de redes neurais diferentes. Henrique, você falou de rede neural. Para o pessoal que está nos acompanhando, o que é uma rede neural? Você poderia exemplificar o que é uma rede neural dentro desse ambiente tecnológico? Claro. A rede neural é o caminho, como se fosse o corredor entre o cérebro da IA e a informação que ele está alocando. Então, se você imaginasse uma empresa ou uma casa muito grande, você teria a IA estando na sala, por exemplo, e quando ela recebe alguma solicitação, ela vai buscar isso em algum silo que está compartimentado uma informação. E esse caminho acaba sendo o que a gente chama de maneira simplista, é uma rede neural. Entendi. Então, quanto mais profunda a informação que eu peço para ela, vamos supor, eu peço uma conta matemática, e aí ela tem que buscar uma referência, ou física, ela tem que buscar uma referência lá num conceito de Newton, e depois ela tem que usar para conseguir fazer esse cálculo um conceito de Gauss, lá, um matemático, né? Ela vai cada vez mais fundo, digamos assim, mais longe nesse corredor, até ela achar o quarto, a compartimentação, o silo de informação na qual essa rede neural está conectada, para ela conseguir dar essa resposta.
e dependendo da resposta, ela pode fazer múltiplos caminhos para encontrar isso. Então, a IA sempre vai tentar fazer o caminho mais curto para conseguir te entregar a informação. E aí, quanto mais parrudo e melhor está desenvolvido esse processo de rede neural, mais rápida é a resposta, maior a qualidade e por aí vai. Inclusive, eu tenho um case interessante, porque nesse exato momento, eu estou desenvolvendo um projeto de prospecção de clientes na área têxtil na Argentina. E foi interessante, por quê? Porque você busca informações. Como que eu faço o processo de prospecção? É cruzamento de dados. Eu cruzo dados de todas as maneiras usando a minha experiência. Agora, qual é o grande problema? Isso demora muito. E muitas vezes, né, as informações não estão estruturadas. Então, é uma grande dificuldade. Eu que faço isso há mais de 30 anos, tenho uma certa rapidez, mas demora. E o que foi interessante, eu não vou falar o nome dessa empresa de IA, mas que, para não expor eles, mas eu marquei uma reunião com esse pessoal, inclusive é uma empresa da Ucrânia, né? E que tem um trabalho interessante, e a gente ficou lá analisando os dados durante 2 horas. E o rapaz que foi muito gentil, tentou me ajudar e tal, ele falou, poxa, mas não tem dados da área têxtil? Para você ter uma ideia, uma das maiores marcas do mundo na área têxtil é a Lacoste. E você não tinha dados das pessoas e dos e-mails e dos telefones da Lacoste da Argentina. E aí uma das coisas, pessoal, IA não faz milagre. Se os dados não existirem, você não terá esses dados, certo? Agora, a gente ficou aquele tempo lá e não conseguiu. Eu até falei para ele, fique em paz, é difícil mesmo. E aí eu queria te perguntar como resolver isso, certo? Como você faz isso dentro da IA para captar dados, porque com aquela eu não consegui, certo? Sim. E uma outra coisa interessante é o seguinte, e aí eu queria até depois perguntar para a Cibele, existem empresas que hoje obrigam aos seus funcionários, por exemplo, não colocar dados no LinkedIn e tal, porque a gente não conseguiu os dados da Lacoste da Argentina. Isso existe? Primeiro perguntando para a Cibele e já passando para o Henrico dar a solução de como contornar isso. Isso, tem tem empresas que têm questão de compliance, né, que não expõem, principalmente os compradores, né? Então a área de compras, procurement e... Fica escondida. Tem algumas políticas de empresas que se posicionam desse jeito. Da mesma maneira como era antigamente, quando a gente ligava na recepcionista, aí a gente falava assim, bom, ou você encontra... Quais são os perfis de recepcionista, né? Você tem a ameba, que não entende nada do que está fazendo ali. Você tem a senhorinha, que já é de casa há 1000 anos, mas ela já é blindada para não dar informação nenhuma, né? E você tem aquela que é super proativa, tal, mas alguém falou assim, olha, você fala só até aqui, porque o resto não pode falar, porque você não sabe quem é e não sei o quê, e não quer ninguém enchendo o saco. Então, é a mesma coisa. E aí, existem posicionamentos, né? Tem empresas que não querem se expor de jeito nenhum e tem empresas que não se preocupam com isso, querem atender as pessoas e querem filtrar elas mesmas, né? Uma das coisas que eu digo, assim, para todos os meus clientes, que é muito importante, é como você tem que se posicionar, porque foi o que a gente acabou de falar aqui. A internet, a IA, ela vai funcionar desde que ela consiga te achar. Então, o nômade que está lá enfiado na praia, no meio do mato, sei lá, que o cara não quer existir, não quer ter telefone, não quer estar em lugar nenhum, é lógico, né? Você não vai encontrar essa pessoa. Mas empresas, por exemplo, né? Hoje tudo é muito em cima do Google. Então, se você não tem nem sequer um Google Empresas preenchido, né? Como que a IA vai ler, vai te achar se você não sabe nem preencher o Google Empresas? Então já começa por aí. Inclusive, para o pessoal que não está habituado ainda, eu tenho aqui em cima da minha mesa que é o símbolo do nosso podcast, que é o driver do Golf, que é uma ferramenta muito interessante, certo? Porque para você conseguir ter performance no golfe
e jogar uma bolinha a 300 metros de distância na direção correta, né, tem uma técnica e não é fácil, certo? Então, usando a metáfora do golfe, certo? Como eu faço para que a IA possa ser como um driver, mas um driver certeiro que vai ao encontro do resultado que se busca? Porque eu tentei buscar, como eu dei o exemplo da minha história com essa empresa de IA, e não tinha os dados. Ele ficou, inclusive... Tem jeito de contornar para a gente chegar nesse objetivo, Henrico? Tem, claro. Como? A gente tem alguns limites que nós precisamos respeitar, né? Mas todo o processo que a gente desenvolve hoje de agentes, e falando agora sobre esse caso específico, ele está... Por um primeiro momento, eu crio uma entidade mãe, então um cérebro que vai entender 2 fatores sobre o seu negócio. Ou sobre uma feira, ou sobre o que a gente estiver querendo comunicar. O fator de dentro para fora e de fora para dentro. Então, quando a gente usa um motor de mercado, por exemplo, do GPT, que hoje, ou do Gemini, que são muito, muito bons, eles são especialistas generalistas em diversos assuntos. Eu faço com que ele esqueça isso e torno ele especialista no seu negócio. E de dentro para fora e de fora para dentro. Então, o que é de dentro para fora? O que você oferece para o mercado. Como produto, como solução, como feira, o que você está oferecendo, o que você está externalizando para o mercado. E de fora para dentro é quem você quer trazer para dentro de casa como cliente, né? E isso serve para múltiplos cases, como cliente, como funcionário, quem você quer trazer, quem você quer buscar no mercado. Uma vez que eu fiz com que ela entenda isso, a gente começa a criar os agentes, né? De maneira popular. E aí a gente tem o termo de macroagente, então é um agente que vai ter vários microagentes. Não vou entrar muito nisso porque não é tão relevante para a conversa. Mas você tem agentes que realizam tarefas. O primeiro agente é o que a gente gosta de chamar de prospecção ativa. Tá? Que é para fazer aquela parte chata do outbound que o vendedor tem a dificuldade hoje, de descobrir o contato, fazer aquela qualificação, entender quem é o contato, trazer informações sobre ele. Isso demora muito tempo para ser feito humanamente. Muito. Né? Então, uma vez que a IA já entendeu o perfil da sua empresa e quem você busca, as características do seu cliente, independente de quantas sejam. A gente tem clientes que mapeiam lá um tipo específico de cliente. Então, para óleo e gás, só esse cara compra de mim. É só esse cara dentro da empresa. Ou múltiplas opções. Então, todas essas pessoas que eu posso falar, porque eles são ou usuários da minha tecnologia, ou eles são decisores, ou eles são influenciadores para decisão. A gente entende isso e começa a fazer o processo de prospecção. Como que funciona a prospecção? O modelo mais prático que a gente entendeu e mais rápido é baseado no que a gente chama de web scrape. Então, é varredura online, varredura digital. Tudo que está na internet e que possa ser varrido de alguma maneira, a gente varre. Então, a gente pode partir do pressuposto de entender quais são a nível B2B, né? Quais são as características das empresas que você busca. Olha, as empresas que eu busco têm características A, B e C. Então, elas fazem isso, elas entregam isso, estão dentro desses reinos aqui. A IA, então, começa a mapear as empresas que estão disponíveis dentro do ramo de atuação ou do país, da geografia que você quer trabalhar. Seja Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Ela vai entender onde você quer trabalhar. Ou, quero trabalhar localmente, quero trabalhar dentro da cidade de São Paulo, num raio de 80 quilômetros da minha localização do escritório, porque eu só faço visita presencial. Tudo bem, a gente vai começar a varrer quais são as empresas que estão ali, que estão relacionadas com as características que você selecionou e com o tamanho que você quer conversar. Depois que eu entendo a nível empresa, eu já te trago uma lista com um nível de qualidade muito superior. Porque eu consigo... Como é que funciona o web scrape, né? Eu consigo analisar dados do GovBR, dados do Econodata, dados de Nelway, que é uma outra ferramenta excelente. Só que a questão é que cada ferramenta detém os seus dados. A gente faz uma conexão múltipla em mais de 1000 fontes diferentes só para extrair as empresas. Então, a qualidade do dado, a fidelidade é muito grande. E somado com a qualidade, tem muita gente que entrega qualidade hoje, tá? Mas a gente consegue somar qualidade com o volume. E para nós, a fronteira final da prospecção é essa. Às vezes a gente tem volume, às vezes a gente tem a qualidade. Unir a qualidade com o volume é o desafio. Né? E isso é só a primeira etapa, né? Que é esse levantamento inicial. Essa é a primeira etapa do processo. Né? Feito isso, a inteligência artificial aprendeu sobre o que é o negócio. Aí, o que nós vamos fazer? Então agora nós vamos fazer uma campanha de comunicação para atingir esses leads. Né? Então, aí, como que é feito? Disparo de e-mail. Eu que posso dizer assim, o que eu sofri na vida com disparo de e-mail. Cair em blacklist, travar o seu domínio e não sei o quê. Então, isso é a pior dor de cabeça possível. Né? E
Com o nosso amigo aqui, a gente tem o quê? A lei de proteção de dados, respeitando, né, a lei de proteção de dados, e você fazendo disparos de forma segura. Então Né? vamos lá uma coisa para o pessoal entender. Por exemplo, distribuir ou buscar os CPFs dos interessados, nem pensar, certo? Não. CPF é dado... Não, a gente não se pode compartilhar dados sigilosos das pessoas, jamais. O que ele está dizendo aqui é que das diferentes ferramentas que essa primeira etapa é feita, sim, ele acaba recebendo dados, mas ele não passa isso adiante. Quer dizer, você Exatamente. pode coletar esses dados, você não pode compartilhar, Não. vender. Como no passado, eu que, por conta da produção de vídeo, vou muito na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, né? Que é a Rua dos Eletrônicos. Sim. Quantas vezes me ofereceram o CD? Lista, né? Olha, antigamente era comprar até lista? Quer comprar o lista? disquete Aqui, ó. com lista também, que tinha lá no começo. Né? E lá era comum, mas essa tem... todas as indústrias do Brasil, 50 mil indústrias, tá aqui, ó, R$15. Não, então. Isso é coisa do passado. É furada. É. Não, e é furada, né? Porque você nunca vai conseguir comprar uma lista quente. É, De onde você vai comprar uma lista quente? Com dados atualizados quando? Por quem? exato. Com qual qualificação de dados? Qual Não critério, existe. e qual critério, né? Que Eu passei 20 anos as pessoas ligando para minha empresa. Você vende lista? Eu digo, não. Nunca vendi lista na vida. Não existe. Olha, gente, eu cheguei a algumas conclusões bem interessantes aqui desse nosso bate-papo. Primeiro, passa muito rápido. Nós já estamos falando aqui há quase 40 minutos. Verdade. Precisamos marcar outros encontros, porque o assunto é muito vasto e realmente é inesgotável, mas é uma ferramenta, né? É um driver, pessoal, que precisamos usar. Porque, A bolinha já veio para mim. já hein? veio. Porque isso aqui é real, hein? É engraçado que, eu vou até contar uma historinha rápida. Eu tinha um amigo que eu ensinei golfe para ele e ele chegou à conclusão que o driver, né, era muito difícil de jogar com ele, mas é o que te joga mais longe. E ele disse, eu não vou usar mais o driver. E eu, quando jogava com ele, mesmo sem ser perfeito, eu batia alguns drivers melhores. E ele nunca ganhava de mim. Então, eu comparo isso à IA. Não adianta a pessoa dizer, não, isso eu não quero. É como o driver, você quer jogar bem golfe, você tem que jogar com o driver. E no mundo atual, sem IA, não dá. Não tem como. Você precisa começar a entender e depois usar para projetar os teus resultados, né? Longe. E aí, para a gente concluir o nosso bate-papo, nosso podcast, vamos usar a nossa Home Show, certo? Queria que vocês usassem o exemplo da Home Show, como que a Home Show, inclusive vamos deixar aqui o link para quem quiser se inscrever na Home Show, né? Porque o nosso podcast está também empenhado na promoção dessa feira, que é uma feira que está ganhando espaço aqui no mercado brasileiro, usando a Home Show como case, como está sendo usada a inteligência artificial para atrair visitantes e leads qualificados. Então, nós vamos começar a Home Show, como eu falei, ela está na 6ª edição. Ela veio, é uma feira B2B, né, exclusivamente de negócios internacionais, de produtos do lar e presentes. Então, diferentemente das feiras tradicionais que nós temos aqui já há muitos anos, né, que é somente com o produto nacional e com as empresas nacionais, a Home Show ela traz expositores internacionais, basicamente da Ásia, né? Mas ela tem a promotora ela tem um grande objetivo de tornar a cada ano a feira mais internacional, com diferentes nacionalidades. Então, eu acho que esse ano de 2025 vai ser uma grande experiência para a promotora, né? Começar a entender como é que funciona, porque mesmo eles estando lá na Ásia, eu vejo que eles ainda não têm total domínio, né, sobre esse assunto também ainda. Mesmo estando em Singapura, né? Mesmo estando lá, né? Então, assim, acho que é uma novidade para eles experimentarem como é que funciona isso. E nós vamos ter aqui realmente uma ótima oportunidade, né, de experiência e de um case que eu acho que seria muito interessante, né, o pessoal aí que está assistindo o canal participar, acompanhar, ver como é que vai ser essa interatividade com a palestra que o Henrico vai dar lá na feira.
e para ver o resultado real, né, de como que vai ser feito. E sim, nós vamos usar exatamente esses critérios que nós comentamos aqui. Então, disparos de e-mails, fazer o boost em tráfego pago, né, nos canais também, e das mídias sociais para atrair o público. Então, são desde empreendedores que nunca trabalharam com exportações ou importações, pessoas que estão querendo ingressar, né, no mercado de comércio exterior, no e-commerce internacional também, que é algo que tem muitos lojistas, né, ou pequenos empresários ou varejos que têm a loja física, mas que não visualizaram ainda também expandir para o e-commerce internacional. Então, os temas ligados ao fórum, que é o segundo fórum, né, do evento que vai ser realizado esse ano, e o grande objetivo da feira é movimentar, né, pessoas que estão a fim de novos produtos estrangeiros, e que não sabem como fazer, né, para movimentar e para começar a fazer negócio com isso. E por isso que nós temos também a estrutura das tradings, né, as tradings que são nossos apoiadores nessa feira também, que é para atender esse público que não sabe nada de comércio exterior. Então, para você que não sofra, você que não sabe de IA, não sabe de comércio exterior, o nosso evento ele comporta aí desde, né, a pessoa que não tem nenhuma experiência, os pequenos, né, que um dia já importou, mas não é um importador, mas precisa da ajuda da trading ou de um representante comercial, e desde aqueles que também já têm bastante experiência com importação, que vão participar da rodada de negócio. Então, já se inscreve lá e vai direto falar com a fábrica, né, sem nenhum intermediário. Então, é um evento que comporta aí os diferentes níveis de maturidade de importação, né, desde o que não sabe nada até o que já trabalha bastante com isso. Então, meus caros amigos, você que já fez os cursos da Academia Acelera Export ou que quer fazer, faça. E a oportunidade, agora no começo de agosto, você vai ter o link aqui para se inscrever. Se inscreva. E eu queria saber o seguinte, vai ser muito alto o custo para participar da sua palestra lá? Quanto vai custar? Somente para os seguidores do canal Acelera Export vai ser gratuito. Gratuita? Vai, sem custo nenhum. Vocês não poderiam ter melhor notícia. E agora o Henrico, para concluir, ele vai falar um pouco, assim, em linhas gerais, o que é que ele vai falar lá no evento. E se inscreva gratuitamente. Gratuitamente. Então, meu caro. Então, a palestra que a gente vai dar nesse evento, ela vai ser um aprofundamento nisso que eu vou resumir agora, tá? Então, uma vez que nós mapeamos, criei um cérebro que entende sobre a Home Show, entende o que a Home Show oferece e quem ela quer trazer, ela começa a mapear quais são as empresas de interesse. Uma vez que ela mapeou as empresas que têm realmente um perfil de quem quer estar na Home Show, seja a nível trading, seja a nível expositor, seja a nível participante, ou a nível empresa que tem as características para a rodada de negócio, ela começa a fazer essas buscas. Uma vez que ela me trouxe, qual é o próximo desafio? Se eu te trago, por exemplo, 20 mil leads, 20 mil pessoas, né? Por que eu falo pessoas? Porque quando ela descobre a empresa, ela tem que entender a nível headcount, a nível cargo, quem é a pessoa certa que senta na cadeira desse cargo dentro dessa empresa, né? E aí a gente busca os contatos dessas pessoas, obviamente respeitando aí o que tiver a nível público, que for possível ser trazido, respeitando a LGPD. Uma vez que eu te trouxe 20 mil pessoas como exemplo, 30 mil, no caso do Home Show, talvez 60 mil. Estou te criando outro problema, né? Como é que você vai se comunicar com esse público? Né? Como é que é a estratégia tradicional? Cold e-mail, e-mail marketing ou uma estratégia generalista de comunicação. São e-mails iguais, ou eu posso criar algumas regras diferentes, mas talvez eu traga uma variável, vou alterar o primeiro nome, vou alterar o nome da empresa da pessoa. Mas é uma comunicação padrão. O que a gente faz com comunicação padrão humanamente? Delete. Né? A gente seleciona lá a quantidade de e-mails e deleta. A não ser que essa comunicação fale diretamente comigo. A gente gosta de dizer que é o e-mail olho no olho. Por quê? Porque uma vez que a IA mapeou o seu perfil como lead, então quem é o Carlos, quem é a Cibele, profundamente, ela observou como você se comunica online, se você tiver alguma rede social aberta, um LinkedIn, ela observa o seu tom de voz, como é que vocês usam, o que vocês interagem online. E aí ela vai relacionar o que a Home Show pode oferecer para essa pessoa e se comunicar com ela, escrever uma mensagem por escrito, no tom que ela utiliza, utilizando diversos aprendizados, seja em PNL, seja em neuroplasticidade, produção de imagem.
ela vai escrever o e-mail, o texto, para ser compartilhado por e-mail, WhatsApp ou outros canais, que conversa diretamente com você, com a sua realidade. A gente chama isso de agente de ultra-personalização. Então tem um agente que extrai o lead e o que faz o ultra-personalizado para ser disparado para essas pessoas. E posso dizer que foi assim que ele me achou. Quer dizer, Deu certo. gente, olha, só podemos aplaudir. Sensacional. E, ó, vou ter que encerrar o nosso papo, mas o encontro tá marcado. Se inscreva, participe da palestra do Henrico na Home Show, no comecinho de agosto. O link vai estar aqui embaixo. Acompanhe as redes sociais do podcast Acelera Export para que você fique antenado com a Home Show e com essa... Eu mesmo quero estar na primeira fila, Henrico. Com certeza, Então, ó, vai ser um prazer. muito obrigado por ter vindo. Você realmente um conhecimento vasto. E então, Jorge, quantos anos tem? 29, mas eu já trabalho com isso desde os 14. 29 anos, tá aí, mas não importa. O importante é o conhecimento e tudo hoje é muito acelerado, né? Sim. E a minha querida Cibele, parceira, também estaremos juntos lá, né Cibele? Estaremos juntos lá. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite, compartilhar o tempo e tanto conhecimento e deixo o convite aí para a galera se inscrever. Nós que agradecemos aqui a você, Carlos, a gentileza e a oportunidade, né? Ficamos muito felizes aqui em compartilhar essa informação aqui com seus seguidores. Esperamos que seja muito útil para todo mundo. E volto a dizer, você que, né, precisa dos serviços aí de inteligência artificial, não sofra. Se você não tem total domínio, não tem tempo para ficar estudando as ferramentas, você consegue contratar, né, pessoas que são idôneas, que estão oferecendo aí um serviço bacana. E o amigo aqui é um deles, que ele está oferecendo algo aí que realmente é bastante diferente aí do mercado. Muito bom. Então, um abraço, nos vemos em breve, tá certo? Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.